O que você está sentindo é real. Aquele frio na espinha, a sensação de que o chão está tremendo sob seus pés, não é paranoia. É a confirmação de que a profecia ignorada de Padre Pio não apenas se cumpre, mas está atingindo seu ápice agora, neste exato final de janeiro. O santo de Pietrelcina, que tinha o dom da bilocação e falava face a face com os anjos e com o próprio demônio, fez alertas claros sobre um período de caos tão grande que faria a Segunda Guerra Mundial parecer um ensaio. Ele viu a humanidade se afastando da Eucaristia e, por consequência, entregando a chave do mundo ao inimigo. Este não é um aviso sobre algo que vai acontecer. É a constatação de que o juízo já começou. Olhe para a economia que desmorona, para as guerras que se espalham como pragas invisíveis, e para a confusão moral que atinge a própria Igreja. Padre Pio disse que a punição começaria quando a fé fosse tratada como folclore. Se você sente que algo ruim vai acontecer com sua família neste ano, quebre essa maldição agora, blindando seus entes queridos pela intercessão do santo. Eu estou blindado pelo sangue de Cristo e pela proteção de Padre Pio. Comente isso agora. Padre Pio revelou um segredo terrível para seus filhos espirituais, que o demônio faria um ataque final à humanidade usando a arma da distração e da fartura material. Ele disse: "O homem esquecerá o céu por causa do ouro e da carne." Este é o ponto exato onde estamos. Cuidado! A profecia que estamos vivenciando agora, neste final de mês, não é sobre um meteoro, mas sobre uma fome espiritual. Uma sede de Deus que foi substituída por uma sede insaciável de poder e prazer. Foi a ignorância desse alerta que permitiu o avanço das trevas. Ele clamou que voltássemos ao rosário e à confissão. O mundo, porém, o ignorou, preferindo a falsa paz e o progresso tecnológico que, segundo o santo, seriam usados como ferramentas de aprisionamento. Estamos presos. Está com dívidas tirando seu sono ou sentindo o peso da escassez? Padre Pio quer interceder para que a providência entre na sua casa imediatamente. Comente agora. Providência divina, entra na minha casa. O santo profetizou que o castigo seria de duas partes. A primeira, o caos social e a confusão dentro dos templos. A segunda, um período de trevas físicas e espirituais que faria o mundo parar. Ele nos disse que o primeiro sinal do início das trevas seria uma mudança súbita no clima e nos corações. Observe as temperaturas extremas e a violência sem sentido nas ruas. São os sintomas da doença espiritual que ele diagnosticou há mais de 70 anos. A maldade não se esconde mais. Ela desfila nas redes sociais e nas manchetes. Padre Pio sabia que, na hora da grande prova, muitos fiéis seriam tentados a duvidar da presença real de Cristo na hóstia. Ele alertou: "Quando duvidarem do pão, saberão que a noite é longa." Isso é urgente. Você tem algum familiar doente ou precisa de um milagre de saúde imediato? Coloque o nome dessa pessoa nos comentários. Agora. Vamos unir nossa fé na intercessão de Padre Pio. Digite o nome da pessoa doente nos comentários e receba a cura. O segredo mais aterrorizante da profecia, contudo, diz respeito à família. Padre Pio viu que o inimigo tentaria desmantelar a unidade familiar, pois sabia que a família é a última fortaleza de Deus na terra. Ele disse que o demônio entraria nas casas, não pela porta da frente, mas pelas telas e pelas ideologias que prometem liberdade, mas entregam escravidão. Essa batalha é hoje, na sua sala, no quarto dos seus filhos. O final de janeiro é o marco temporal que muitos estudiosos das profecias de Padre Pio apontam como o ponto de inflexão. É quando a força do pecado acumulado do ano anterior começa a manifestar suas consequências mais pesadas. É o momento de maior perigo. Você tem filhos e quer uma proteção imediata e blindada contra os ataques espirituais deste final de janeiro? Escreva agora: São Miguel, proteja meus filhos. Padre Pio, em uma de suas últimas confissões, chorou ao falar sobre a frieza dos sacerdotes e a perda do senso do pecado. Ele previu que a humanidade correria desesperada para buscar prazeres vazios, acreditando que o inferno era apenas uma metáfora antiga. A tragédia mundial que se cumpre.
Agora é a tragédia do esquecimento de Deus. Quando a oração se torna um peso e a penitência uma piada, a porta é aberta para que o mal entre sem resistência. O remédio que ele deixou é simples, mas radical. Rezem, rezem muito, e nunca deixem o rosário escorregar de seus dedos. É a âncora na tempestade. O tempo está acabando. Padre Pio nos ensinou que a salvação reside na obediência radical ao Evangelho e na devoção à Santíssima Virgem. Precisamos do alerta diário para não cair nas armadilhas. Se você está sentindo que a sua vida está sendo atacada, que sua paz foi roubada e que o desânimo está tomando conta, saiba que essa é a tática do inimigo para fazer você ignorar o aviso final. É hora de lutar. Comente agora e mande o inimigo para o inferno. Em nome de Jesus, eu te repreendo. O perigo da profecia de Padre Pio está na sua sutileza. Não são apenas desastres naturais, é o desastre da alma. A humanidade perdeu o norte porque rasgou o mapa da moralidade cristã. Ele viu a igreja de joelhos, mas não por penitência, e sim por medo. Ele viu a verdade sendo censurada e a mentira sendo exaltada como virtude. Essa inversão é o sinal mais claro de que estamos vivendo o cumprimento das Escrituras. A única maneira de sobreviver a este final de janeiro profético e aos meses de trevas que se seguem é seguir o conselho daquele que foi estigmatizado. A revelação. Padre Pio disse que nos tempos de maior provação, a Eucaristia seria o único farol. Mas muitos não a reconheceriam devido à distração mundana. É preciso urgência na adoração. Ele nos deu o plano de batalha: missa diária, confissão frequente e o terço. A quem seguir este caminho, ele prometeu a intercessão direta e a blindagem contra as práticas que atingem o mundo. Você precisa de um sinal claro de que Padre Pio está intercedendo por você hoje. Peça a confirmação do seu chamado e da sua proteção. Peça um sinal. Comente: Padre Pio, mostre-me o caminho. A tragédia é que muitos católicos hoje tratam Padre Pio como um mito distante, e não como um general de guerra que nos deu as coordenadas exatas para sobrevivermos ao colapso social e espiritual. Ele não prometeu um céu de brigadeiro. Ele prometeu a vitória para aqueles que se apegassem à cruz. O alerta final deste roteiro é: pare de ignorar os sinais. Padre Pio previu que a punição se agravaria até que a humanidade, desesperada, voltasse a clamar por Deus. Este desespero é a realidade de muitos agora, neste momento. E por que janeiro? Porque, segundo o santo, é o mês em que as resoluções de vida nova se quebram, e a frieza do inverno físico espelha a frieza do espírito humano. É quando a tentação se fortalece. Se você quer que este mês termine com uma bênção inesperada, uma graça que mude o jogo na sua vida e na sua família, você precisa quebrar o ciclo da desesperança. Agarre esta promessa agora. Comente: minha vitória vem nesta semana. O demônio, em conversa com Padre Pio, vangloriou-se de que destruiria o mundo através da soberba e da luxúria, mas o santo lhe respondeu com a arma mais poderosa: a humildade de Nossa Senhora. Padre Pio nos ensinou a lição máxima, que é a chave para a sobrevivência espiritual. A obediência incondicional à vontade divina, mesmo quando o mundo inteiro grita o contrário. A tragédia mundial se cumpre porque a obediência foi substituída pela rebelião, e o sacrifício pela busca incessante de conforto. A profecia foi clara: a paz só voltará com a cruz. A urgência é total. Padre Pio está ao seu lado agora. Sinta a presença dele. Ele viu você lendo esta mensagem. Ele conhece sua dor e seu medo. Você tem um pedido de oração que parece impossível, que já tentou de tudo e não conseguiu? Este é o momento de entregá-lo aos pés de Padre Pio. Deixe seu pedido impossível nos comentários e confie no milagre. A profecia ignorada de Padre Pio não é sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de um mundo, o mundo sem Deus. E para que o mundo novo de paz venha, precisamos passar pela purificação, o alerta final que ele deixou. Não tema a guerra externa, mas tema o pecado secreto no seu coração. É ele que enfraquece sua proteção
e te deixa vulnerável ao caos que se espalha lá fora. Ele é o modelo de santidade para estes tempos turbulentos. Ele soube combater o demônio face a face e venceu pela Eucaristia. Siga seu exemplo e sua vitória será certa. Cuidado! A próxima parte desta revelação trará os passos exatos de proteção que Padre Pio deixou para blindarmos nossos lares do ataque de janeiro. Não se afaste. Se você precisa de um manto de proteção para sua casa contra roubos, acidentes e violência, Padre Pio te cobre. Comente agora. Padre Pio, blinde minha casa e minha família contra todo o mal. O que você precisa entender hoje é que o mal não bate na sua porta gritando. Ele entra sorrateiramente, vestindo a capa da discórdia, da doença repentina e da dívida que ninguém explica. Padre Pio ensinava que a maioria das nossas aflições diárias não são mero acaso, mas sim pequenos ataques projetados para minar sua fé e sua paz. O inimigo ataca o ponto mais fraco. A família. Cuidado. Quando o estresse financeiro explode, a paciência some e a casa vira um campo de batalha, você está sendo alvo. Padre Pio é o escudo que Deus nos deu para combater essa guerra invisível. Comente agora. Padre Pio, blinde minha casa e minha família contra todo o mal. Você já parou para pensar por que, justo quando as coisas começam a melhorar, algo desmorona? É a inveja, o olho gordo, ou a ação direta do tentador, que não suporta ver um filho de Deus prosperando na paz. Padre Pio podia ver essa inveja como uma fumaça densa pairando sobre as pessoas. Ele não a ignorava. Ele a combatia com a cruz e com a oração mais simples e mais pura. O segredo não está na complexidade das palavras, mas na total rendição. Padre Pio dizia: reza, espera e não te aflijas. É um antídoto radical contra a ansiedade que o inimigo usa para nos paralisar. Você está sentindo essa ansiedade, essa paralisia de medo do futuro? Quebre essa corrente agora. Escreva nos comentários: eu estou blindado pelo sangue de Cristo. O confessionário do Padre Pio era o verdadeiro campo de batalha. O diabo tremia ao ter que encarar aquele humilde frade, porque Pio tinha o dom de desmascarar o pecado oculto, aquele que a pessoa nem sequer lembrava que tinha cometido. Muitas vezes as pessoas entravam ali e saíam literalmente curadas de doenças que os médicos não explicavam. Por quê? Porque o pecado não confessado é um peso que adoece o corpo e a alma. Padre Pio revelou um segredo terrível. O inimigo usa o peso da culpa não resolvida para nos manter presos numa tristeza profunda, que é a porta de entrada para a desistência e para a perda da esperança. Se você precisa de libertação de culpas antigas que ainda pesam na sua alma, peça a intercessão de Padre Pio. Comente agora. Padre Pio, me dê a paz do perdão. Alerta! A nossa fé não é apenas sobre milagres grandiosos, mas sobre a perseverança diária contra as tentações sutis. O diabo tentou Padre Pio por décadas, não só com visões aterrorizantes, mas com o tédio, a dúvida e o desânimo. Ele sabe que se ele puder te fazer desistir de rezar um dia, ele pode te fazer desistir de rezar na semana. E quando você para de rezar, a muralha protetora cai. Padre Pio deixou claro: a Eucaristia e o Rosário são as duas armas que nunca falham. Se você está fraco, se a tentação de desistir está forte, agarre-se ao Rosário. Qual é a maior tentação que você tenha enfrentado ultimamente? Dúvida, raiva, desânimo? Compartilhe nos comentários para colocarmos você e sua luta em oração hoje. O perigo da doença espiritual. Não é só o corpo que adoece. A nossa alma, quando negligenciada, fica vulnerável a ataques devastadores que se manifestam como depressão, brigas constantes e até mesmo acidentes inexplicáveis. Padre Pio tinha o poder de prever esses acidentes. Ele avisava seus filhos espirituais para mudarem o caminho, para não pegarem aquele trem, para não fazerem aquela viagem. E quando ele não podia avisar verbalmente, ele intercedia com sua bilocação. Quantas vidas foram salvas porque, de repente,
Uma pessoa sentiu um cheiro de incenso ou de rosas e mudou de ideia na hora H. Se você não quer que nenhum mal toque nos seus filhos este ano, escreva agora nos comentários: São Miguel, proteja meus filhos. Você está enfrentando um processo judicial injusto? Uma calúnia que está destruindo sua reputação? Isso é ataque direto. O inimigo adora a injustiça, pois ela gera amargura e desejo de vingança em nossos corações. Padre Pio nos ensina a entregar a injustiça nas mãos de Deus, não por passividade, mas por estratégia. A vingança é do Senhor. A sua paz é o seu trunfo. Quando você perdoa genuinamente quem te caluniou, você desarma o ataque espiritual e abre a porta para a justiça divina operar a seu favor. É o segredo da liberdade. Se você está sofrendo injustiças e precisa que Deus entre com providência, comente: Justiça divina, entre em ação na minha causa. A pobreza não é só falta de dinheiro, é a falta de confiança em Deus. Padre Pio, vivendo na mais extrema pobreza material, era o homem mais rico em graça. Ele sabia que a providência divina é real, mas exige de nós uma atitude de desapego e generosidade. Quem tem medo de dar, tem medo de receber. É uma lei espiritual. Muitos de nós carregamos a maldição da escassez porque fomos ensinados a temer o futuro, a agarrar o que temos. Padre Pio dizia: se você confia, Deus vai prover antes que você precise. Está com dívidas tirando seu sono? Padre Pio quer interceder. Comente: providência divina. Entra na minha casa. O mistério das estigmas. Não era um adorno, mas uma dor constante. Uma participação na paixão de Cristo. Padre Pio oferecia cada pontada, cada ardência, pela salvação das almas. Ele compreendeu que o sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem um valor redentor imenso. É o atalho mais rápido para o céu. Quando você reclama da sua dor de cabeça, do seu cansaço, do seu problema no trabalho, você está desperdiçando uma oportunidade de salvação. Padre Pio nos ensina a dar nome à dor e oferecê-la. Você tem uma dor crônica ou sofrimento emocional que precisa ser transformado? Escreva nos comentários: ofereço minha dor pela salvação das almas. O alerta mais grave de Padre Pio para os nossos dias é sobre a tibieza, a fé morna, aquela que não incomoda o mundo, que não exige sacrifício. É o estado mais perigoso da alma. É aquela fé que só aparece na missa de domingo e desaparece na segunda-feira, quando a ética é colocada à prova. Padre Pio chamava isso de coquetismo com o diabo. Quando você é morno, você se torna uma presa fácil, porque você não tem nem a força do santo, nem a coragem do pecador que se arrepende. Você fica no meio, vulnerável. Você sente que sua fé está esfriando? Peça o fogo do Espírito Santo agora. Comente: Espírito Santo, acenda minha fé. O poder da direção espiritual. Padre Pio era um diretor de almas como poucos. Ele tinha a capacidade de ler o coração e dizer exatamente qual era o nó que precisava ser desfeito. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele era duro às vezes, mas sempre com caridade, porque ele via o perigo que a alma corria. A verdade salva, mesmo que doa. Muitos abandonaram o confessionário de Pio porque não suportavam a verdade. Mas aqueles que permaneceram se transformaram em verdadeiros pilares de santidade. Você está tomando uma decisão importante e precisa de luz? Coloque sua intenção nos comentários. Vamos rezar para que Padre Pio te mostre o caminho. A bilocação era a prova física de que Padre Pio estava sempre em missão. Ele aparecia para soldados no fronte de batalha, para moribundos em hospitais e para padres em dúvida. Ele quebrava as leis da física porque a urgência da alma necessitada superava a matéria. Ele era o socorro imediato de Deus na terra. A história de um oficial que ia se suicidar. Ele sentou a arma na cabeça e, de repente, sentiu um cheiro forte de rosas e uma mão pesada no ombro, dizendo: Filho, o que você está fazendo? Deus te ama. O oficial viu Padre Pio.
Se você sente que a esperança está acabando e precisa de uma intervenção agora, escreva: Padre Pio, me dê um sinal de esperança. Padre Pio ensinou sobre o valor do anjo da guarda. Ele dizia que o anjo da guarda é o seu melhor amigo, seu guarda-costas pessoal, e que nós o ignoramos com muita frequência. Ele incentivava seus filhos espirituais a conversarem com o anjo da guarda como se conversassem com ele próprio. Seu anjo está sempre com você, mesmo quando você está pecando. O anjo da guarda é seu espião no céu e seu intercessor aqui na terra. Ele leva suas orações diretamente ao trono de Deus e tenta desviar os perigos que você nem vê. Você tem conversado com seu anjo da guarda? Se você quer pedir a proteção dele, agora, comente: Anjo da guarda, me guie nesta hora. O diabo tentava Padre Pio com desespero. Não apenas com tentações comuns, mas com a dúvida sobre sua vocação e a validade de suas estigmas. O inimigo usa a dúvida para minar sua base. Se você duvida do amor de Deus, se duvida do seu valor, você está na mira do ataque. Padre Pio respondia à dúvida com obediência. Ele se submetia aos seus superiores, mesmo quando era proibido de rezar missa em público ou atender o confessionário. A obediência era seu escudo. Se você está lutando contra a dúvida e a falta de fé, comente: Padre Pio, fortaleça minha fé e minha obediência. A oração de Padre Pio era simples, mas intensa. Ele repetia frequentemente: Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. Ele entendia que a salvação das almas é o negócio mais urgente do céu. E quando oramos pelas almas, Deus nos atende em dobro, pois estamos alinhados com sua vontade. Você não está rezando só por você. Você está rezando por seus ancestrais, por seus filhos e por aqueles que não têm quem reze por eles. Isso gera um crédito espiritual imenso. Você tem alguém doente na família e precisa de um milagre urgente? Coloque o nome dessa pessoa nos comentários agora para colocarmos em oração. Padre Pio e a guerra contra a pornografia e a impureza. Ele era implacável contra esse pecado, que ele via como um veneno que cega a alma e destrói a família. Ele expulsava do confessionário aqueles que não tinham a firme intenção de lutar contra a impureza. Ele não aceitava tibieza nesse ponto. O corpo é templo do Espírito Santo. Quando o corpo é profanado, a presença de Deus se afasta e o inimigo entra. Esse é o perigo que ele alertava. Se você está lutando contra a impureza e precisa de pureza de coração, escreva: Eu sou o templo do Espírito Santo. Padre Pio me ajude. O segredo da alegria de Padre Pio. Apesar do sofrimento constante das estigmas, das tentações e das perseguições, ele era profundamente alegre. Ele dizia que a alegria é a arma mais poderosa contra o diabo, que é o mestre da tristeza e do desespero. Um coração alegre é um coração que confia. Você deve cultivar a alegria, mesmo no meio da tempestade. Não é ignorar o problema, mas decidir que o problema não vai roubar sua paz, que é um dom de Deus. Você tem se sentido triste e desanimado? Quer que Padre Pio te encha de alegria? Comente: Alegria do Senhor, entra na minha vida. Padre Pio. E a intercessão pelos vivos e pelos mortos. Ele passava horas intercedendo pelas almas do purgatório, que ele via frequentemente em seu convento. Ele dizia que as almas do purgatório são as mais necessitadas de nossa ajuda e que elas se tornam nossas intercessoras poderosíssimas no céu, quando libertadas. Nossa caridade não deve se limitar aos vivos. Devemos rezar por aqueles que já se foram, especialmente aqueles que estão em nossa árvore genealógica. Se você tem parentes falecidos que precisam de luz, coloque as iniciais deles nos comentários. Vamos rezar por eles hoje. O milagre do perfume de rosas. Esse era o sinal de sua presença, especialmente quando ele estava em bilocação, operando uma cura ou um socorro urgente. Quando você sentir um perfume inexplicável de rosas ou incenso, mesmo que esteja em um lugar sujo ou mundano, saiba que é Padre Pio intervindo na sua situação. É um aviso. É o sinal de que a graça está sendo derramada sobre você.
ou alguém que você ama. Não ignore esse dom. Agradeça e peça a Ele que complete a obra. Você precisa de um sinal claro de que Padre Pio está agindo em seu favor? Peça o sinal das rosas. Agora. Comente: Padre Pio, me dê o sinal de sua presença. Padre Pio tinha um profundo amor pela Virgem Maria. Ele via Maria como o caminho mais seguro e rápido para Jesus. Ele se consagrava a ela diariamente. Ele ensinava que nos momentos de maior ataque, quando a dúvida e o medo nos inundam, devemos nos esconder sob o manto da Mãe. O rosário é a corrente que nos liga ao céu. Quem reza o rosário diariamente, garante a presença da Mãe em sua casa. E onde a Mãe está, o diabo não entra. Se você quer que Maria cubra sua casa com seu manto protetor, comente: Mãe de Deus, passa na frente da minha família. O poder da Santa Missa. Para Padre Pio, a missa não era um ritual, era o Calvário se repetindo. Ele demorava horas para celebrar, vivendo cada momento da paixão. Ele dizia: se as pessoas soubessem o que acontece no altar, as igrejas estariam lotadas e seriam necessários guardas para controlar a multidão. Quando você assiste à missa, você está sob o derramamento do sangue de Cristo, que é a maior blindagem contra todo e qualquer mal. É o segredo da perseverança. Você está sentindo que a sua fé está fraca? Você precisa de força para ir à missa essa semana? Escreva: Sangue de Cristo, dê-me força e coragem. Alerta sobre o cativeiro emocional. Padre Pio identificava rapidamente aqueles que estavam presos ao ressentimento, à mágoa ou à autocomiseração. Ele ensinava que esses sentimentos não são apenas ruins, eles são prisões espirituais que nos impedem de receber a graça. O diabo adora nos ver remoendo o passado. A única forma de sair desse cativeiro é o perdão radical e a entrega do passado a Deus. O passado já foi redimido na cruz. Olhe para a frente. Você sente que o passado te persegue? Quebre essa corrente, agora. Comente: Jesus, eu te entrego o meu passado. Liberta-me. O perigo das falsas profecias e das modas espirituais. Padre Pio era muito cético em relação a tudo o que não estivesse solidamente ancorado na tradição da Igreja e na humildade. Ele dizia que o diabo é mestre em imitação e que pode se disfarçar de anjo de luz para nos tirar do caminho reto com novidades e sensacionalismos. A simplicidade da fé católica, o catecismo, a oração diária, a caridade. É aqui que reside a segurança. Não busque o extraordinário, busque a santidade ordinária. Você tem buscado refúgio em modismos espirituais? Peça discernimento. Comente: Padre Pio, me dê discernimento e sabedoria. Padre Pio e a perseguição. Ele foi perseguido por membros da própria Igreja, acusado de fraude, vigiado e impedido de exercer seu ministério livremente por anos. Ele podia ter se revoltado, mas ele abraçou a perseguição como parte de sua cruz. Ele sabia que a perseguição é um sinal de que você está no caminho certo. Se você está sendo perseguido no trabalho, na família, por causa de sua fé ou suas convicções, não se desespere. O céu está registrando sua fidelidade. Você está sofrendo perseguição ou calúnia? Escreva o nome de quem te persegue, mentalmente, se for preciso, e comente: eu perdoo e abençoo. O poder da Palavra de Deus. Padre Pio aconselhava a leitura diária da Bíblia, mas não como um livro de estudo, e sim como uma carta de amor de Deus para você. A palavra é viva e eficaz. Ela tem o poder de cortar a dúvida e de iluminar o caminho em momentos de escuridão e incerteza. Se você tem a Bíblia empoeirada, pegue-a hoje. Um versículo lido com fé pode mudar o rumo de um dia inteiro, de uma semana, de uma vida. Qual é o seu versículo bíblico de conforto nesta semana? Compartilhe nos comentários para inspirar outros irmãos. O segredo da intercessão eficaz. Padre Pio não rezava apenas com a boca, mas com o coração em fogo. Ele se identificava com a dor do outro. Ele ensinava que para interceder por alguém que está doente,
Você deve estar disposto a aceitar um pouco da dor daquela pessoa em seu coração. É a caridade heróica. Quando você intercede por um filho, por um cônjuge, você está se colocando como mediador sob a sombra de Padre Pio. Você está oferecendo sua vida por eles. Se você tem alguém precisando de cura física ou emocional urgente, comente agora. Cura divina, pelas mãos de Padre Pio. Padre Pio via o futuro. Não por vaidade, mas por necessidade de aviso. Ele previu guerras, crises e, o mais importante, a necessidade de penitência. Ele alertava que a sociedade moderna, com sua busca incessante por prazer e conforto, estava marchando para a autodestruição espiritual. O remédio é simples, mas radical. Penitência, jejum e oração constante. É preciso negar o corpo para salvar a alma. Você está disposto a fazer um pequeno sacrifício hoje pela salvação da sua família? Comente: sim. Eu aceito fazer minha parte. Cuidado com as amizades tóxicas. Padre Pio era muito rigoroso com o círculo social de seus filhos espirituais. Ele dizia que más companhias estragam a moral. As pessoas que você permite entrar na sua vida influenciam sua fé, suas decisões financeiras e sua paz. Você deve ser um farol, mas não pode se deixar apagar. Se há alguém que constantemente te afasta de Deus, que te instiga ao pecado ou à crítica, você deve se afastar, mesmo que doa. Sua alma vale mais. Você tem uma amizade que te afasta de Deus? Peça força para se afastar. Comente: Padre Pio, me dê coragem para o corte. Padre Pio nos deu uma fórmula de proteção. 1. Confissão frequente. 2. Comunhão diária, se possível. 3. Direção espiritual, um padre para te guiar. Quando você segue essa fórmula, você não apenas se protege, mas você se torna uma fortaleza que o diabo não consegue penetrar. É a estratégia de santificação. A constância é a chave. Não adianta querer ser santo em um dia e relaxar na semana seguinte. A santidade é um treino diário, como o soldado em alerta. Você está disposto a se comprometer com a confissão mensal a partir de hoje? Comente: me comprometo com a santidade e a confissão. O perigo de julgar o próximo. Padre Pio, apesar de ver os pecados mais hediondos no confessionário, nunca julgava a pessoa, mas o pecado. Ele nos ensina a ter caridade com as falhas dos outros e a focar em nossas próprias misérias. O julgamento rouba a graça e nos torna hipócritas. Quando você se pega criticando ou julgando, pare imediatamente e reze pelo perdão dessa pessoa. Você desarma a bomba da discórdia. Você tem dificuldade em não julgar? Peça a caridade de Padre Pio. Comente, Padre Pio: me dê um coração cheio de caridade. A última bênção de Padre Pio. Mesmo no leito de morte, ele estava intercedendo, sofrendo e pedindo por seus filhos espirituais. Ele prometeu: eu farei mais barulho no céu do que fiz na terra. Sua intercessão agora é mais poderosa do que nunca, porque ele está face a face com Deus. Nunca pense que seu pedido é muito pequeno ou muito grande. Ele se importa com sua dor de cabeça, com sua conta atrasada e com a salvação da sua alma. Qual é o milagre que você precisa que aconteça antes do fim deste mês? Escreva seu pedido urgente nos comentários. O segredo da paciência. Padre Pio era um homem de paciência infinita diante das doenças, mas impaciente com o pecado. Ele nos ensina que a paciência é uma virtude ativa. Não é esperar passivamente, mas esperar ativamente em oração, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando o cenário parece catastrófico. A impaciência é o atalho para a ira, e a ira é o alimento do inimigo, que se deleita na nossa perda de controle. Você tem lutado contra a impaciência e a ira? Peça o dom da paciência. Comente: paciência de Jó, paciência de Pio, Padre Pio e a Eucaristia. Ele passava longos períodos em adoração ao Santíssimo Sacramento. Ali, ele encontrava a força para suportar a dor das estigmas e a guerra espiritual. Ele dizia que a adoração eucarística
É o lugar onde encontramos o verdadeiro refúgio, o único lugar seguro em tempos de turbulência. Se você tem a oportunidade, vá hoje a uma capela. Passe 5 minutos na presença real de Jesus. Essa é a melhor blindagem para o seu dia. Você crê na presença real de Jesus na Eucaristia? Comente agora. Eu creio no meu Senhor e Salvador presente no altar. O alerta sobre a ganância e a idolatria do dinheiro. Padre Pio era firme. O dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele via pessoas trocando a salvação eterna por uns poucos anos de luxo e poder. Ele lamentava a inversão de valores da sociedade. O seu tesouro deve estar no céu. O dinheiro é uma ferramenta, não um Deus. Não deixe que a ganância endureça seu coração. Você está colocando suas esperanças nas riquezas materiais? Peça desapego. Comente. Meu tesouro está no céu. Padre Pio e o poder da bênção paterna e materna. Ele ensinava que a bênção dos pais tem um poder selador de proteção sobre os filhos. Muitos pais negligenciam esse ato simples, mas poderoso. Abençoar seus filhos ao sair de casa é uma oração de proteção que o céu ouve imediatamente. Você não precisa ser um santo para abençoar. Você só precisa ser o pai ou a mãe. Tome posse dessa autoridade espiritual que Deus lhe deu. Você vai começar a abençoar seus filhos todos os dias a partir de hoje? Comente. Sim. Vou abençoar meus filhos. O perigo de viver na superficialidade. Padre Pio detestava a vida vazia, baseada apenas em entretenimento e consumo. Ele dizia que a superficialidade é o atestado de que a alma está faminta e distraída, pronta para ser engolida por qualquer tentação. A vida tem um propósito profundo: amar a Deus e salvar a alma. Tudo o mais é acessório. Focar no essencial é a estratégia para a paz. Você está distraído com o mundo e precisa focar em Deus. Comente. Senhor, me ajude a focar no essencial. O conselho de Padre Pio sobre a caridade silenciosa. Ele fazia muitas obras de caridade, como a Casa Alívio do Sofrimento, mas detestava a ostentação. A verdadeira caridade é aquela que sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. É o segredo da bênção que volta para você em dobro. Se você ajuda um necessitado e ninguém sabe, você está construindo seu tesouro no céu de forma discreta e poderosa. Você tem feito caridade silenciosa? Se sim, comente. Padre Pio. Me ensine a ser humilde na caridade. O segredo da perseverança na oração. Às vezes, rezamos por anos por algo e parece que Deus não nos ouve. Padre Pio dizia: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Mas ele lembrava: Deus não é nosso empregado. Ele nos atende no tempo dele e não no nosso. A desistência é a derrota antes da batalha final. Continue batendo na porta. Continue pedindo. O importante é a constância e a certeza de que Deus sabe o que é melhor. Você está quase desistindo de uma oração antiga? Peça força para perseverar. Comente: eu não desisto. A vitória é de Cristo, Padre Pio e os médicos. Ele fundou o Hospital Casa Alívio do Sofrimento e amava a ciência, mas ensinava que a cura começa pela alma. Não adianta curar o corpo se o espírito está doente. Ele via que muitos buscavam a cura física, mas rejeitavam o remédio da alma, que é a conversão. Se você está doente, peça o milagre, mas peça primeiramente a graça de aceitar a vontade de Deus, que é sempre perfeita, mesmo que dolorosa. Se você precisa de saúde para você ou um ente querido, comente. Padre Pio, cura o corpo e a alma. O alerta contra a murmuração e a fofoca. Padre Pio considerava a fofoca um pecado gravíssimo, pois destrói a reputação do próximo e semeia a discórdia. A murmuração é a arma favorita do diabo para criar divisões nas comunidades e nas famílias. Mantenha sua boca selada contra o mal. Se você não tem algo bom para falar sobre alguém, fique em silêncio. O silêncio é a maior penitência e a maior proteção contra o pecado da língua. Você tem lutado contra a fofoca e a crítica? Peça o dom do silêncio. Comente Padre Pio.
Selo minha boca contra o mal. O milagre da confissão. Padre Pio podia ver as intenções do coração. Ele sabia se a pessoa estava arrependida de verdade ou apenas cumprindo uma formalidade. Ele era implacável com os falsos arrependimentos. Mas era pura misericórdia com o pecador que vinha com o coração contrito e humilhado. O diabo nos faz crer que nosso pecado é grande demais para ser perdoado. Isso é mentira. A misericórdia de Deus é infinita. Você precisa se reconciliar com Deus? Comente: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Padre Pio, e a importância do trabalho bem feito. Ele ensinava que o trabalho, por mais humilde que seja, é uma forma de oração, quando oferecido a Deus. Trabalhar com honestidade, dedicação e sem preguiça é um ato de adoração. Seu local de trabalho é seu campo missionário. Não caia na tentação da desonestidade ou do jeitinho brasileiro para levar vantagem. A bênção de Deus só permanece sobre o que é justo. Você está buscando prosperidade no trabalho? Comente: Padre Pio, abençoe minhas mãos e meu trabalho. O segredo da felicidade está na cruz. Padre Pio não buscou a felicidade nos prazeres mundanos, mas na união íntima com Cristo crucificado. Ele dizia que a verdadeira felicidade é a paz da consciência e a certeza da salvação. Isso é algo que o mundo não pode dar e não pode tirar. Abraçar sua cruz diária, seja ela qual for, é o caminho para a alegria que dura para sempre. Você aceita sua cruz hoje? Comente: Eu aceito minha cruz e sigo a Cristo. Alerta sobre o medo do futuro. O diabo usa o medo para nos impedir de viver o presente com confiança. Ele quer que você se preocupe com o que ainda nem aconteceu. Padre Pio ensinava: O amanhã pertence a Deus. Viva-o hoje na sua graça. Concentre-se no momento presente, pois é o único que você realmente tem. Se você tem o pão de hoje, agradeça. Se você tem saúde para levantar hoje, agradeça. O resto virá na hora certa. Você sente que algo ruim vai acontecer? Quebre essa maldição agora escrevendo: Eu estou blindado pelo sangue de Cristo. O último alerta que Padre Pio deu não foi sobre o futuro distante, mas sobre a guerra que acontece agora na sua sala de estar. Ele via o inimigo. Ele sentia o cheiro sulfúrico do medo e da dúvida que pairavam sobre as almas. Padre Pio não tinha tempo para diplomacia. Ele encarava o demônio face a face todas as noites na escuridão de sua cela, em batalhas que duravam horas a fio. Ele dizia: O diabo está atrás de você com o mesmo empenho que a Virgem Maria está tentando salvá-lo. O perigo é este: o inimigo não vem com chifres e tridentes. Ele vem disfarçado de estresse, de ansiedade financeira crônica, de brigas bobas que destroem a paz da sua casa. É um ataque silencioso, sorrateiro, mas letal para a alma. O mal age naquilo que te tira o sono. Padre Pio revelou um segredo terrível sobre a armadilha do século XXI. A falta de tempo para Deus. Estamos ocupados demais, distraídos demais com telas e ruídos, esgotados pela correria. E ele profetizou que quem negligencia a oração diária abre portais de fragilidade espiritual que nem o mais forte exorcismo consegue fechar de imediato. A blindagem é conquistada, hoje, agora, na constância do diálogo com o céu. Você sente essa pressão, essa angústia que não te deixa em paz? Se você quer que Padre Pio use o poder dele para cortar as correntes da preocupação, agora, comente: Padre Pio, corte o mal que me prende nas dívidas. As chagas de Padre Pio não eram apenas um sinal de sofrimento. Eram armas incandescentes contra o inferno. Quando o demônio tentava se aproximar, as feridas de Padre Pio queimavam com uma dor insuportável para o mal, forçando a retirada imediata das legiões infernais. Era o próprio sacrifício de Cristo manifestado, e o inferno não podia suportar essa visão. Havia no convento um frade, irmão Modestino, que testemunhou uma noite de horror inominável. Ele ouviu o Padre Pio lutar violentamente, gritos guturais, barulho de móveis sendo arremessados contra a parede. Ao bater na cela, na manhã seguinte, encontrou o Padre Pio exausto sangrando fora das chagas,
e a cela estava destruída. O Padre Pio apenas disse, respirando com dificuldade: "Eles vieram me arrastar, mas Jesus não permitiu. Cuidado! O inimigo não desiste após uma derrota. Ele muda a tática." Padre Pio sempre alertava que o demônio ataca, sobretudo, a fé e a pureza, usando o vício, a luxúria e a pornografia como anzóis irresistíveis. Ele chamava isso de os grandes venenos da modernidade, que cegam os jovens, destroem casamentos sólidos e anulam a vontade de Deus nas famílias. Se você tem medo que esses venenos espirituais contaminem a alma de um filho, neto ou ente querido, precisamos de uma oração urgente de intercessão. Escreva o nome da pessoa nos comentários, para que Padre Pio a cubra com seu manto de pureza. O nome dela é... Entre os seus milagres mais impressionantes estava a bilocação, o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, sem mover-se do convento. Padre Pio podia estar rezando em sua cela e, ao mesmo tempo, aparecer a milhares de quilômetros de distância para realizar um batismo, confortar um moribundo ou, o mais importante para nós hoje, impedir uma tragédia iminente de ocorrer. Um caso famoso e documentado envolveu o general Cadorna durante a Primeira Guerra Mundial. O general estava prestes a entrar em um bunker que, ele não sabia, seria bombardeado em minutos. De repente, um frade, com o hábito surrado e os olhos penetrantes, o agarrou firmemente pelo braço, impedindo-o de entrar. O general ficou furioso com a ousadia. Mas antes que pudesse repreender o frade, a bomba atingiu o local, pulverizando a entrada. Quando perguntou aos seus subordinados quem era aquele monge misterioso, ninguém soube responder. Tempos depois, vendo uma foto, ele identificou. Era Padre Pio agindo à distância. Padre Pio, através da intercessão, usa esse mesmo poder para entrar na sua vida hoje. Ele não precisa de um avião. Ele precisa apenas da sua fé, da sua permissão para agir. Ele está pronto para intervir naquele momento crítico, naquela reunião que definirá seu emprego, ou naquele exame médico que te tira o sono. Mas você precisa dar a ele a permissão com seu coração aberto. Se você ou alguém que você ama está esperando um diagnóstico difícil, ou precisa de uma cura agora, declare sua fé na intervenção divina, no poder da bilocação de Padre Pio. Comente: Padre Pio, bilocai a cura para mim. Muitos temiam se confessar com Padre Pio. Ele era conhecido por ser extremamente severo, por expulsar penitentes do confessionário sem lhes dar a absolvição. Mas havia um motivo profundo para essa dureza. Ele via a alma da pessoa como em um espelho cristalino. Ele via o segredo mais íntimo. Ele não podia permitir que a pessoa zombasse de Deus, escondendo o pecado ou diminuindo sua gravidade. Ele via os pecados não confessados, as desculpas mentais que a pessoa estava prestes a dar. Sua severidade era, na verdade, um ato de caridade urgente, forçando o penitente a encarar a verdade para alcançar a salvação eterna. O maior alerta de Padre Pio era que muitos católicos frequentam a igreja, mas não têm vida interior genuína. Eles vão à missa por obrigação, mas não mudam a vida. Ele dizia que o inferno está cheio de boas intenções e de pessoas que achavam que era só fazer o mínimo para a salvação. A salvação exige sacrifício, verdade radical e uma sede de santidade. E aqui está um segredo profético que poucas pessoas conhecem sobre a visão de Padre Pio. Ele não apenas via o mal atacando indivíduos, mas também a própria igreja no futuro. Ele alertou sobre um tempo em que a fé seria fria e a doutrina seria distorcida para agradar o mundo. A única defesa, ele insistia, é a devoção fervorosa e inegociável à Eucaristia. Se você reconhece que precisa de mais fogo na sua fé, se está cansado de viver no mínimo espiritual, é hora de um compromisso radical. Escreva agora: eu escolho a salvação e não a comodidade. Ajuda-me, Padre Pio. Para combater o desespero e a frieza espiritual que ele via dominando o futuro, Padre Pio tinha sua arma mais letal, a que ele usava até enquanto dormia: o rosário. Ele chamava o rosário de o chicote do diabo,
a arma que o mal não podia suportar. Ele insistia que se as famílias, especialmente as famílias brasileiras, rezassem o rosário diariamente, o inferno não teria poder sobre aquele lar. Onde Maria está, o mal não pode permanecer, pois a Virgem é o refúgio dos desesperados, a protetora da família e a exterminadora de todas as heresias. A razão para o poder do rosário é simples, mas profundamente teológica. O demônio odeia a Virgem Maria com uma intensidade que supera qualquer outro ódio. Ele não suporta ser esmagado pela humildade de Maria. Padre Pio viu Maria intervir diretamente em situações que eram humanamente impossíveis de resolver, apenas pela oração do terço. Lembre-se desta promessa que foi revelada por seus irmãos de hábito. Padre Pio prometeu que, mesmo após a morte, ele continuaria sendo o para-raios das almas que a ele recorressem com fé e devoção sinceras. Você não está sozinho nesta guerra silenciosa. Ele está com você agora lendo esta mensagem. Antes de prosseguirmos para o milagre final, diga exatamente o que você precisa que Padre Pio faça por você nesta semana. Seja específico na sua oração e intenção. Comente: Padre Pio, preciso de um milagre em... e complete sua intenção. A vida de Padre Pio nos ensina, acima de tudo, que a verdadeira e duradoura paz só é encontrada no desapego radical. Ele olhava para as pessoas que viviam obcecadas por posses, status social e riqueza material e sentia profunda pena. O dinheiro, alertava ele em suas cartas, é um mestre terrível que escraviza e um servo inútil na hora da morte. Ele viu a ganância corroendo a alma das nações e a inversão de valores chegando ao seu auge, onde ter é mais importante do que ser. Hoje, vemos essa profecia se cumprir de forma assustadora. Pessoas dispostas a sacrificar a família, a saúde mental, o casamento e até a própria alma em busca de um padrão de vida que nunca lhes trará felicidade plena. Alerta! O demônio é perito em usar distrações caras e ambições vazias para nos afastar do essencial. Ele nos coloca em uma roda de hamster infinita, onde trabalhamos para ter mais, para estarmos mais ansiosos, para termos menos tempo para Deus e para os filhos. É uma tática de exaustão espiritual. Padre Pio nos deu o mapa para a liberdade de tudo isso, para que pudéssemos sair dessa armadilha. Ore, espere e não se preocupe. Parece simples, quase infantil, mas é a fórmula mais difícil de ser aplicada em um mundo que exige ação imediata, pressa e ansiedade constante. Ele nos lembra que a pressa é uma tática do inimigo para nos fazer errar o alvo, que é Cristo. Se você sente que a ansiedade por dinheiro está roubando sua paz e seu relacionamento com Deus, é hora de renunciar a essa escravidão. Repita comigo, com convicção e poder, nos comentários: Padre Pio, liberta minha mente da tirania do dinheiro. A chave para entender a fonte inesgotável do poder de Padre Pio está na sua absoluta obediência e na aceitação total do sofrimento. Ele sofreu calúnias terríveis de seus próprios irmãos de fé, perseguições dentro da própria igreja, que duvidava de seus estigmas, e dores físicas excruciantes, mas nunca, jamais reclamou. Ele ensinava que a dor oferecida a Deus quando aceita com amor e paciência tem um valor infinito e redentor. Se você está passando por uma provação, agora, seja uma doença crônica, um luto pesado e interminável, ou uma injustiça gritante no trabalho, Padre Pio te ensina a transformar essa dor em redenção. Não é apenas sofrer, é oferecer o sofrimento. Existe um segredo espiritual nisso que o mal desconhece e teme. O sofrimento aceito com amor destrói o poder do demônio. O inimigo não tem medo da sua força física ou da sua inteligência, mas tem terror da sua capacidade de amar a cruz de Cristo, mesmo quando ela é pesada demais para carregar. É isso que o desarma completamente e o faz fugir de sua vida. Se você está carregando uma cruz pesada neste momento e precisa de força e sabedoria para transformá-la em vitória, coloque um emoji de cruz, nos comentários agora e declare com o coração: Eu ofereço minha dor a Cristo, pela intercessão de Padre Pio. Padre Pio não se limitava a curar os corpos.
Ele curava as almas com a mesma ou maior urgência. Seu dom mais raro talvez fosse o da ciência infusa, o conhecimento que vinha diretamente de Deus, sem que ele precisasse de estudos. Ele podia olhar para você e saber sua vida inteira, seus problemas e o que precisava ser mudado hoje. Houve o caso de uma senhora que se ajoelhou diante dele, dizendo que não tinha fé e que estava ali por obrigação. Padre Pio apenas a olhou com seus olhos azuis e penetrantes e disse: "Você está rezando por seu filho que está nas drogas e duvida que Deus o possa salvar. Não duvide. Ele já está sendo salvo." A mulher desabou em lágrimas, pois Padre Pio havia revelado a dor que ela escondia no fundo da alma. Esse poder de ler a alma ainda está disponível para você através da sua intercessão. Não pense que Padre Pio é apenas uma figura histórica distante. Ele é um intercessor vivo, um santo que está ao lado do trono de Deus, pronto para intervir na sua história pessoal. O cuidado que ele nos daria hoje é sobre o desânimo. O demônio adora o desânimo, a sensação de que não adianta mais rezar, de que o problema é grande demais para Deus. Isso é mentira. O desânimo é a primeira porta para a desistência e para a perda da fé. Se você está exausto de lutar, de pedir e não ver a resposta, você precisa de uma injeção de esperança e força. A promessa é que Deus não falha. Padre Pio não falha. A oração persistente como o rosário sempre prevalece. Padre Pio insistia que a maior riqueza do cristão é a sua fé simples. Aquela fé que aceita o mistério e confia mesmo quando a lógica falha. É a fé que move montanhas, que vence doenças incuráveis e que traz a paz em meio ao caos financeiro. É essa fé que o demônio tenta roubar. Se você sente que sua fé está enfraquecida, que sua esperança está quase se apagando, renove seu espírito agora. Diga para si mesmo e para o céu que você não vai desistir. Escreva nos comentários: "Minha fé está sendo reforçada por Padre Pio. Eu não desistirei." Padre Pio também era conhecido por suas profecias sobre o futuro do Brasil, um país que ele amava profundamente. Ele via no Brasil um potencial espiritual imenso, mas também um grande perigo de materialismo e de perda da inocência. Ele alertava que a juventude brasileira seria especialmente atacada pela falta de referências morais e pela busca incessante por prazeres vazios. O Brasil é um campo de batalha, e as almas dos jovens são o prêmio que o inimigo busca desesperadamente. Por isso, o apelo de Padre Pio é urgente para as famílias. Voltem para a Bíblia, voltem para a missa, voltem para o rosário em família. A casa que reza unida permanece unida e blindada contra o mal. Alerta máximo. O demônio detesta a união familiar. Seu alvo principal é o casamento e os filhos. Se ele puder semear o caos entre marido e mulher, se ele puder afastar os filhos de Deus, ele venceu. Você precisa de proteção extra. Agora, se você não quer que nenhum mal toque no seu lar, quebre toda a influência negativa que está tentando entrar na sua casa hoje, pelo poder da intercessão de Padre Pio. Comente: "Sagrada Família, abençoa minha casa e meus filhos." Padre Pio tinha um amor extraordinário pela Eucaristia. Ele passava horas em êxtase durante a missa, e os fiéis podiam sentir uma energia palpável, a presença real de Jesus no altar. Ele via a Eucaristia não apenas como um ritual, mas como a fonte de poder para derrotar o mal. Ele nos ensinou: se você pudesse ver o valor de uma missa, você assistiria a todas as que pudesse. O segredo da perseverança de Padre Pio, de sua capacidade de suportar a dor física e espiritual, estava na comunhão diária. É ali que recebemos a força de que precisamos. O perigo de hoje é banalizar a missa, transformá-la em um evento social ou em uma obrigação vazia. Padre Pio adverte que quem comunga sem a devida preparação e reverência atrai mais mal do que bem. É preciso verdade, confissão e sede de Deus. Se você anseia por uma fé mais profunda, por um amor mais intenso à Eucaristia, peça a Padre Pio que lhe conceda essa graça. Ele, que viveu do Santíssimo Sacramento, pode nos ensinar a valorizá-lo. Comente agora: Padre Pio,
Dê-me o fogo do seu amor pela Eucaristia. O milagre final de Padre Pio, que persiste até hoje, é a sua presença contínua. Inúmeros relatos de cura, proteção e conversão vêm de pessoas que sequer o conheceram em vida. Ele cumpre sua promessa de ser o para-raios das almas. Houve o caso de uma mulher com câncer terminal que visitou San Giovanni Rotondo. Ela não pediu a cura do corpo, mas a conversão do marido, que era ateu. Ao retornar para casa, o marido, sem motivo aparente, pegou um rosário antigo e começou a rezar. Ele se converteu antes que ela falecesse, e ela morreu em paz. A intercessão de Padre Pio inverteu a prioridade, a salvação da alma antes da cura do corpo. O ensinamento final de Padre Pio, a revelação que precisamos guardar no coração. Não se preocupe com o que os outros farão. Preocupe-se com o que você fará por Cristo. A santidade é pessoal, intransferível e urgente. Não adie sua conversão. Não adie a oração. Não adie o perdão. O tempo é agora. O futuro é incerto, mas a salvação é uma certeza para quem persevera. Se essa mensagem tocou sua alma, e você se compromete a viver uma vida de fé mais intensa a partir de hoje, mostre seu compromisso. Escreva nos comentários: Padre Pio, eu abro minha vida à vontade de Deus. E que a bênção e a intercessão poderosa de Padre Pio desçam sobre sua família, seu trabalho e sua saúde, protegendo-o de todo mal, visível e invisível. Amém. O segredo revelado hoje não é apenas sobre o que Padre Pio fez em vida, mas sobre o que ele continua fazendo neste exato momento, enquanto você ouve esta voz. A intercessão é real. A batalha é constante. Mas você não está mais sozinho. Padre Pio pega seu fardo e o transforma em uma leveza suportável, porque ele entende a dor da crucificação. Não permita que a ansiedade tome conta da sua mente. Hoje é o dia de fechar as portas para o medo e abrir as janelas para a esperança que nunca falha. Se você tem medo que o diabo, a inveja ou o olho gordo destrua sua paz hoje, quebre essa cadeia agora. Declare com toda a sua alma: Pai Pio, me blinde e minha casa contra todo o mal. Lembre-se da promessa de Padre Pio. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Sua vida deve ser uma oração constante. Se você caiu, levante-se agora, pois a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. O cuidado que o santo de Pietrelcina tinha com seus filhos espirituais é o mesmo cuidado que ele tem com você. Ele vê suas lágrimas e suas lutas silenciosas. Não desanime se a resposta demorar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Confie cegamente na providência divina, que sustentou o Padre Pio mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Se você acredita que a providência divina vai resolver aquela dívida urgente ou trazer o emprego que você precisa esta semana, escreva com fé e força: Providência divina, entra e permanece na minha casa. A chave é a perseverança. Enquanto você continua orando, Padre Pio está sussurrando seu nome aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, agora, vamos selar este momento com uma oração de poder, uma oração que esmaga o poder do inimigo em sua vida. Feche seus olhos, se concentre e repita em seu coração: Ó glorioso Padre Pio, que suportastes a dor dos estigmas e a perseguição do mundo por amor a Cristo e às almas. Eu imploro a vossa intercessão poderosa. Libertai-me agora de toda a miséria que me aprisiona, de toda a doença que me consome e de todo o espírito maligno que tenta derrubar minha família. Cubra-nos com o sangue precioso de Jesus e que a vossa proteção seja um escudo impenetrável contra toda a maldade humana e espiritual. Que o vosso manto de santidade nos envolva e que a vossa luz dissipe as trevas do meu caminho. Padre Pio, rogai por nós. E que assim seja. Caminhe a partir de hoje com a certeza inabalável. Você tem um advogado no céu que veste a túnica franciscana e carrega as chagas de Cristo. O mal não prevalecerá sobre a alma que se refugia nos braços de Padre Pio. Esta é a grande revelação. A fé não é um escudo, é o próprio campo de batalha vencido. Alerta final.
O diabo não quer que você compartilhe esta mensagem. Ele quer que você guarde esta bênção só para você. Mas a ordem de Cristo é clara: ide e evangelizai. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu a presença de Padre Pio, você tem uma missão urgente. Compartilhe este vídeo agora com a primeira pessoa que vier à sua mente e com mais 2 grupos de família. Vamos espalhar a proteção e o milagre de Padre Pio para mais 1 milhão de lares brasileiros. Compartilhe para que mais uma alma encontre a salvação e a paz financeira que Padre Pio intercede. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.